Nova memória. Agora vamos falar sobre o Carnaval antigo. Pelo que tudo indica, o Carnaval deve ser a festa mais antiga da humanidade. O povo, comportadinho o ano todo, se reservou 3 dias cada ano, marcados pela lua, para esquecer por esses 3 dias todas as regras do bom comportamento. E isto certamente aconteceu depois que um monarca mais inteligente criou o primeiro Código Civil. Tanto é que na Idade Média, até o Santíssimo Papa permitia que esses festejos ocorressem na grande praça, situada diante do seu palácio, o que significa na Praça de São Pedro. Todos os povos possuem a sua tradição carnavalesca. Assim, o Brasil não poderia ser exceção. Embora esse costume se arraigasse ainda apenas no Segundo Reinado, que foi de 1840 a 1889, isto é, no governo de Dom Pedro II. Por cima com características próprias e usadas na época só nas cidades maiores como Rio de Janeiro. Sobre os nossos costumes carnavalescos dessa época, que dista mais ou menos um século, dispomos com muita sorte de uma testemunha fidedigna, uma educadora alemã ainda relativamente jovem, que esteve no Brasil, no Rio de Janeiro e São Paulo, de 1881 a 1883, a ensinar matemática e francês, além de piano, aos filhos da família Prado de São Paulo. Tinha por costume relatar a uma amiga que deixara na Alemanha frequentemente tudo o que lhe acontecia aqui no Brasil. Depois de sua volta para a Alemanha, ela publicou essas cartas à sua amiga Grete, em forma de livro, que foi traduzido em 1980 e editado pela editora Paz e Terra de São Paulo, sob o título sugestivo Os Meus Romanos. Porque na família Prado, de São Paulo, existia o costume de dar aos filhos nomes tirados da história de Roma, como Caio, Plínio, Lavínia e outros. Mas vamos dar agora a palavra à professora Ina von Binzer, que foi obrigada a procurar um dentista no Rio de Janeiro, e isto justamente nos dias em que se festejava lá o chamado Entrudo, e que corresponde ao carnaval de hoje. Entrudo. No caminho para o consultório do dentista, ela tomou conhecimento inesperado do carnaval brasileiro, e isto foi exatamente em fevereiro de 1882. Vamos em seguida copiar a carta, que a nossa repórter dirigiu em seguida à sua amiga Grete. Rio de Janeiro, 17 de fevereiro de 1882. Grete, você já foi alguma vez ao dentista para arrancar um sólido dente do siso? Talvez. Mas aconteceu por acaso de lhe atirarem ao rosto, que você cuidadosamente procurava proteger, um projétil duro que estoura enquanto um jato de água com cheiro de patchouli escorre pelo seu pescoço abaixo? Não? Então você não pode fazer ideia da quantidade de bile que possui. Não me contradiga, você não sabe mesmo. Pelo menos de minha parte, quando me aconteceu isso que lhe estou contando agora, tive uma inesperada revelação sobre o poder do meu ódio, ficando bastante humilhada diante de mim mesma e perdendo a boa opinião que tinha a meu respeito. Fiz esta descoberta na Rua dos Ourives. Seu primeiro efeito foi, como lhe dissesse, o de roubar-me de um só golpe as lindas ilusões que mantinha em relação à amenidade de minha índole. Mas paf! Um segundo projétil, com sua consequente inundação, escolheu o lado oposto, apagando minha autoacusação e me enfurecendo de novo. Pif! Mais outro passou e mais outro pelo meu nariz, indo rebentar na parede, atrás de mim. Procurava abaixar-me para verificar a forma desses terríveis projéteis. Puf, pif, paf! Um estalo xoxo na minha nuca despeja água pelas minhas costas abaixo. Alucinada de tanta raiva, estaquei, esquecendo completamente minha dor de dentes e comecei a olhar em volta. Cercavam-me rostos, onde se refletia o atrevido contentamento de quem vê diante de si a manifestação de uma fúria impotente.
Senhores elegantes, mulatinhos sujos, caixeiros, vadios e até senhoras nas sacadas pareciam transformados em demônios, rindo-se todos juntos como se tivessem conspirado contra aquela pobre infeliz torturada pela dor de dentes, alvejando-a com tais objetos resistentes, encharcantes. Encostei-me instintivamente contra uma casa para ao menos proteger-me pelas costas. Um aguaceiro desabou sobre meu chapéu, e com pluma verdadeira, sabia? Ensopando-o e desaguando pela minha gola. Sentia-me completamente atordoada. Que significava aquilo? Que explicação poderia encontrar? Estaria realmente acordada, numa das melhores ruas do Rio, ou aquilo tudo não passava de pesadelo? De uma janela, junto à qual me achava parada, perplexa, debruçava-se sorridente uma moça brasileira a quem me dirigi. Mas ela levantou a mão, um frascozinho brilhou, psh, psh, e imediatamente meus 2 olhos foram postos fora do combate. Era demais. Cheia de ódio impotente, sentia ao mesmo tempo um incrível terror apoderar-me de mim. Diante de todos esses inimigos gratuitos, percorrendo o resto do caminho como se Beelzebub em pessoa estivesse me perseguindo. Ao chegar ao dentista, tremendo de raiva dos pés à cabeça e espargindo respingos, banhada em lágrimas, caí no sofá da sala de espera do Dr. Miller, que havia uma semana estava tratando de meus dentes. Mas o que lhe aconteceu, minha cara senhorita? Indagou ele da sala contígua. Quando entrou e me viu ali sentada, pingando, sua expressão modificou-se, tomando o já citado ar de gozo. Percebi que dificilmente se continha para não estourar de rir. Meu Deus! Exclamei indignada em último grau. Que se passa aqui no Rio? Enlouqueceram todos? Então o doutor, sorrindo, tomou-me pela mão, levou-me até o calendário pendurado na parede e mostrou-me com o dedo uma data do mês de fevereiro. Carnaval! Soletrei com um suspiro abafado. O doutor começou então a retirar qualquer coisa de cima de mim. — Que está fazendo? Perguntei desanimada. — Estou retirando pelo menos alguns pedaços de cera. — Pedaços de cera? Sim, ao que parece deve ter recebido uma boa descarga de limões de cera cheios d'água, e durante esse reinado, o rio assim continuará até quarta-feira de cinzas. Para a quarta-feira de cinzas, nessa data, faltavam ainda 11 dias. Com grande terror calculei que a quantidade de água de patchouli nas cascas de cera, sem acrescentar-lhe a água julgada com baldes, daria nesses 11 dias provavelmente para cobrir a distância que nos separava do meu guarda-roupas. E, irritadíssima, esmaguei a metade de um ovo de cera que retirei de meu punho molhado. — Então o dente por hoje está salvo? Perguntou meu doutor sorrindo. — Não, ao contrário. Preciso descarregar minha raiva em qualquer coisa, e será em mim mesma. Arranque, arranque! E assim, fique com um siso a menos. Quando voltei ao colégio e descrevi a minha aventura, a turminha mostrou-se excitadíssima. Laranjinhas, laranjinhas! Foi um grito de guerra geral. Aqueles abomináveis projéteis de cera são denominados laranjinhas pelos brasileiros, quer dizer, laranjas pequenininhas, com as quais, entretanto, nada se parecem, na minha opinião, assemelhando-se mais aos ovos de galinha no seu formato e tamanho.